Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como todos sabemos, né? Inclusive, se você tem acompanhado o podcast do Diário de Vacaria, Diário de Negócios e Valores, estamos externalizando, já fazem 2 semanas, a preocupação que todos nós temos, brasileiros, em decorrência dessa questão toda que envolve a economia do ponto de vista relacionado, claro, né, à questão tarifária que está acontecendo da relação Brasil e Estados Unidos. Várias pessoas passaram por aqui e trouxeram insights importantes. E um dos insights que a gente não poderia de maneira alguma deixar de trazer para essa conversa é trazer as pessoas que vivem o dia a dia ali, na frente do empresário, na frente da pessoa que está, da pessoa que também é trabalhadora, né, que tem ali o seu negócio, a sua relação como usuário de um banco, né? E é isso que a gente está falando aqui. Hoje a gente trouxe o pessoal do Sicredi. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jaibé Pelissari. E também temos aqui o Vinícius Dapper, ambos com uma trajetória muito bacana aqui na nossa cidade. E aí, Jaibé, quanto tempo de casa já? Isso aí. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, Lucas, os nossos internautas aí do Diário de Vacaria. 22 anos de Sicredi, 22 anos de caminhada aí, de grandes aprendizados, de muitas conquistas, de muita coisa boa tendo acontecido aí, tendo desenvolvido, então muito bacana. Cara, muitas histórias também, né, Jaibé? Porque a gente vai falar sobre isso aqui no podcast, né? A gente acaba 22 anos fazendo parte da família das pessoas, né? Exatamente. A gente está vinculado a muitas famílias que não têm o nosso sobrenome, mas têm a nossa identidade. Que bacana. Vini, quanto tempo de casa? Primeiro, cumprimentar o pessoal que nos assiste, nos ouve, né? Prazer aí estar falando com todos. 12 anos completados de Sicredi, Lucas. Cara, tem história aí, porque olha, eu fico pensando no quanto que... Eu tive essa semana, pessoal, uma visita muito querida do seu Mariano e do Heitor da Edriva. E a gente... O episódio todo, a gravação do podcast ficou em torno de quanto que eles impactaram a vida das pessoas. Uhum. Das empresas que eles fizeram locação, né? E das famílias que começaram ali, logo que a pessoa casa, às vezes não tem um apartamento, acaba alocando, ou acaba vindo de uma cidade para outra, acaba procurando ali o pessoal da Edriva, e aí eles acabam construindo esse relacionamento, né? De uma maneira muito importante na vida das pessoas. Uhum. E com o Sicredi não é diferente, né? Tu acaba criando essa relação com as pessoas e fazendo com que, que vocês acabem participando daqueles momentos de, pô, será que é hora de eu investir um pouco na minha empresa? Será que é hora de eu comprar um apartamento? Será que é hora de eu comprar o carro? E isso é uma coisa que traz aprendizados. O que isso trouxe para ti, Jaibé? Assim, Lucas, a gente participa de 3 momentos muito importantes na vida do associado, que é o momento que ele está em desenvolvimento, que é o momento da prosperidade dele e também o momento da dificuldade. Então, são 3 estágios que ele vai se encontrar e que a gente precisa estar preparado para estar do lado dele. Porque tem momentos em que eu estou desenvolvendo minha vida, minha empresa, estando numa caminhada que ainda precisa acontecer. Tem momentos que a prosperidade já chegou e daí eu preciso saber também o que eu faço com essa prosperidade. Quando a minha empresa está muito bem, quando a minha pessoa física está muito sólida, como é que eu faço para mim continuar com ela bem? E a gente quer ser consultor, quer ser participante dele nessa vida. E também, a nossa vida também é feita de desafios, também é feito de passos que a gente dá e às vezes não dá tão certo. E nesse momento a gente também tem que estar junto com ele na hora da dificuldade, na hora de fazer uma nova orientação, de fazer uma adaptação, de fazer uma acolhida. Então o Sicredi é para todos os momentos. Nesse sentido, Vini, a gente fala sobre, primeira coisa, uma particularidade que o Sicredi traz para as pessoas, que é justamente essa relação, esse conceito que as pessoas começaram a aprender. O Sicredi foi um dos grandes, digamos assim, propulsor desse conceito, de se aproximar das pessoas. Então, a gente acaba olhando para uma cultura diferente. E como que é, do ponto de vista até de trazer novos funcionários, né? Novos colaboradores do Sicredi para que tenham essa cultura, Vini? É bem interessante isso, Lucas. Como o Jaibé também trouxe, a gente no Sicredi tem um lema, vamos dizer assim, que a gente é feito de pessoas para pessoas. Então é gente que entende de gente.
Então, o GBE é 22, eu 12 anos, se misturou, vamos dizer assim, associados e amizade. Teve gente que entrou para dentro do Sicredi por ser amigo, teve gente que entrou por ser associado e a partir daí virou amigos pessoais hoje, de fazer aniversário junto, de fazer confraternização junto. Então, essa proximidade. Hoje dentro do Sicredi a gente não é só um número lá dentro. Não é. O associado ele é atendido pelo nome. A gente cria uma proximidade e uma afinidade, né, com o associado. E é por isso, né, que a gente consegue entender o momento de vida do associado e entregar o que ele precisa naquele momento. E casando com o que tu trouxe, isso influencia e está intrínseco em todos os nossos colaboradores. Hoje, quando a gente faz um processo seletivo, se fala muito no jeito Sicredi. O que é o jeito Sicredi? É até difícil botar no papel, é isso, não existe. É aquele brilho no olho, é o querer estar perto das pessoas, é o entender a necessidade, é o atender, é o estar à disposição. São várias coisas que montam o jeito Sicredi de ser. Mas tem um ponto interessante sobre isso, Vini e Jaibé, que eu acho que a gente tem que deixar registrado e não é chover no molhado. Porque da mesma maneira que... eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim, mas às vezes a gente retorna por um livro que a gente leu. Uhum. E dependendo da fase da tua vida que tu lê o livro é diferente. Mas aquele livro o livro não se atualizou. Perfeito. Foi a gente que viu o livro de um outro jeito. Né? A gente estava falando antes, até usei uma menção da história da Bíblia, ter tantas parábolas para a gente entender as coisas. A própria Bíblia, ela vai mudando na medida que a gente amadurece, na medida que a gente entende, a gente acaba olhando para ela de outra maneira. E eu faço uma relação, Jaibé, e eu queria muito te ouvir nesse sentido, porque a gente fala muito, o Vini acabou de dar um exemplo da questão cultural, tu trouxe um pouco da história de vocês, desses 3 pontos que tu trouxe, que eu gostei muito de saber, mas assim, um eixo importante é a questão do cooperativismo. O maior diferencial que eu vejo assim, desde a essência do Sicredi foi desde o início ele trazer o lado do pertencimento. Como que a gente consegue explicar isso da mesma maneira como que as pessoas leram o livro há um tempo atrás o cooperativismo é fazer parte de uma cooperativa? Tá, mas a intensidade é diferente. Perfeito. Em que vez tu tá lendo esse livro, Jaibé? Perfeito. Acho que cabe muito bem assim, a gente dimensionar que a gente consegue fazer movimentos cooperativistas, movimentos do cooperativismo a partir de uma instituição financeira. Então, nós somos uma instituição financeira que gera negócios, que precisa fazer negócios, que precisa ter receitas, que precisa ter trabalho. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, a gente vai para o nosso pilar social, que daí a gente também leva muito isso em consideração e de uma maneira muito forte, mas a gente não consegue desassociar os dois. A gente é uma instituição financeira, tem um pilar econômico, e daí a partir desse pilar econômico tem um gatilho para a gente colocar aquilo que faz de fato a diferença no cooperativismo, que é esta parte social, esta parte, como o Vinícius já trouxe antes, vinculada às pessoas, vinculada ao desenvolvimento, vinculada ao interesse pela comunidade. As pessoas nos perguntam, por que o Sicredi está tão presente nos eventos em Vacaria? Por que quase todos aqui, estou sendo audacioso demais, mas uma boa parte dos eventos de Vacaria a gente está presente, porque a gente acredita no desenvolvimento da comunidade, a gente acredita que a gente precisa devolver uma parte para a comunidade e também ao longo do tempo a gente vê que as estratégias elas vão ficando diferentes. O que cabia lá para o Sicredi em 2003, quando eu entrei, né, Lucas, se eu quiser aplicar exatamente desta forma, eu estou defasado no mercado, então eu preciso estrategicamente ir redesenhando. Então a gente redesenha a atuação, a gente não perde valores, não perde essência, não perde as coisas importantes que nos trouxeram até aqui. Mas a gente vai lendo o mercado, a gente vai lendo o momento, a gente vai lendo as necessidades da comunidade e a gente vai fazendo essas adaptações. Então, os associados vão lembrar como é que era a nossa agência aqui na Ramiro Barcelos 772 aqui em 2000, quando abriu. Como é que ela era em 2003, como é que ela era em 2007, como é que era o Glória lá quando abriu em 2008, como é que era o Glória quando mudou de prédio. Agora, a agência Centro recém, um ano
Como é que foi feito isso? Por que foi aberto o Petrópolis? Então, tudo isso foi a constante evolução que a gente foi enxergando e foi também se preparando e se colocando dentro dessa caminhada. Mas, desse ponto, Vini, para ti, a frase ser dono e cliente ao mesmo tempo. Porque a gente olha para o cooperativismo no sentido de uma via de mão dupla. Então, da mesma maneira que a gente fala de um atendimento bacana, e aí, cara, como que o dono também... Qual que é a parte do dono nessa história, cara? Isso, Lucas. Hoje, quando a gente faz entrevistas, faz uma conversa, a gente diz, o associado é dono do Sicredi. Como tu bem disse, hoje a gente não tem clientes dentro do Sicredi. A gente tem associados que são sócios. E é isso, um sócio quando tem uma empresa, quando tem o seu negócio, ele tem os seus direitos e ele tem os seus deveres. Né? Hoje eu sou associado do Sicredi. Ele tem hoje direito a 3 agências novas na cidade, né? Como o GB bem trouxe. A gente foi evoluindo. O Glória começou menor, aumentou o centro. O Petrópolis começou num container, né? Eu estava na época no container lá no Petrópolis. Nosso principal ponto era estar próximo das pessoas, estar o mais rápido possível atendendo aquela região. Então o Sicredi vai evoluindo e hoje dispõe de 3 agências modernas para os associados. Isso é um direito, taxas justas é um direito, um atendimento humanitário é um direito. Mas e os deveres? Hoje o que a gente diz, Lucas? O associado, se é dono do negócio, é um dever ter a principalidade dos seus negócios aonde ele é dono. Se eu sou dono de um posto de combustível, eu vou abastecer na concorrência? Não, eu vou abastecer na minha empresa, no meu posto. E é o que a gente traz no Sicredi. Bom, o senhor é associado, por que não tem os seus negócios ainda com o Sicredi? Né? O presidente hoje nacional do Sicredi, o Márcio Porte, ele tem uma fala assim, que é muito interessante. Que ele diz que hoje o maior concorrente das cooperativas de crédito é o desconhecimento. Que a partir do momento que as pessoas conhecerem o cooperativismo de crédito, os benefícios que eles trazem, dificilmente alguém não vai querer trabalhar, né, com uma cooperativa. Hoje em Vacaria, né, voltando às agências, é a única instituição financeira que tem mais de uma agência física no município. Nós temos 3 agências. Em alguns momentos a gente escuta, mas por que 3 agências? Se tivesse uma, não daria mais lucro? Com certeza. Mas o nosso viés, como o GB disse, não é só econômico. Hoje o Sicredi tem mais de 21 mil associados. Pensa como seria atender 21 mil associados em uma única agência. Não fecha. Quanto tempo demoraria? Qual é a experiência que nós ia entregar para esse associado? Então, o nosso olhar não é só econômico. Precisa ter o econômico? Precisa. Mas não é só isso. Então, são algumas diferenças do cooperativismo hoje perante as demais instituições financeiras. Tem um ponto interessante que a gente pode trazer nessa conversa também, que é a questão do momento que a gente vive, as pessoas estão tendo uma sobrevida muito grande. Aquele cara que antes, né, parava de trabalhar ali nos seus 50 anos, ele está trabalhando a 70. O cara está com gás sobrando e tá ativo. Ele não é um cara parado. Então a gente acabou vendo, até teve me recordo, foi o Stefano que veio aqui, meu amigo lá de Caxias, que vocês devem conhecer, ele faz palestras aqui na SIC às vezes. Ele veio falar sobre a questão multigeracional. E aí ele trouxe assim, cara, são 7 gerações vivendo nesse momento. Então, tu tem o cara de 70, de 60, de 50. Então, assim, cada uma dessa janela faz com que a interface com o cliente seja, tenha uma certa identificação. Perfeito. E aí eu te pergunto, Jaber, como que a gente faz? Porque a gente pensa no banco, a gente vê assim, cara, tem o cara do Pix, tem o cara que nunca vai na agência, tem o cara que já está querendo resolver a situação da vida dele, cara, por boleto. Tem um cara que quer carnê, cara. Como que a gente administra isso, meu? Uma belíssima pergunta. E um dos grandes desafios nossos, principalmente no campo da gestão, no campo da estratégia, no campo do planejamento, é a gente pensar nesse Sicredi dos 0 aos 100 anos. É. Já não dá mais para falar em 80. Já subiu a régua, né? Então, do 0 aos 100 anos. Como é que a gente entrega um Sicredi de verdade? Como é que a gente entrega um cooperativismo de verdade para alguém que está no colo do pai ou da mãe e também para alguém que está no final da sua trajetória
nesse plano aqui. Como é que a gente faz para ser isso aderente? Então, tu colocaste aqui coisas que estão sempre na nossa pauta. Por que 3 agências? Para ter conforto físico. Por que um WhatsApp que seja ativo, corporativo e funcione? Porque a gente precisa dar dinamismo para quem não tem o tempo para ir fisicamente à agência. Por que os nossos canais de atendimento têm que funcionar bem? Por que o nosso aplicativo tem que funcionar bem? Por que as nossas ferramentas precisam funcionar de uma maneira adequada? Para que a gente entregue esse Sicredi diferente para cada um. Nós somos 3 aqui. Com certeza o Sicredi que eu preciso, Jaibé, pessoa física, preciso, que o Vinícius, pessoa física, precisa, que o Lucas, pessoa física, precisa, eles são um pouquinho diferentes. A gente tem características, né? As nossas famílias são um pouco diferentes, a nossa realidade, os nossos gostos, os nossos desejos são um pouco diferentes. Então, é um grande desafio. E como é que a gente faz esse desafio acontecer no dia a dia? Conversando com as pessoas. E uma das coisas que a gente fala muito próximo, muito aderente, assim, nada está pronto. Tem um termo do momento aí, que é o MVP. A gente está fazendo um MVP todo dia. Todo dia a gente está entregando uma maneira e está conversando com o associado e perguntando para ele, vem cá, essa maneira aqui está aderente? Claro que nós somos 21 mil em Vacaria, somos 140 na nossa regional e somos quase 10 milhões, 9 milhões e pouco aí em nível de país. Nós não conseguimos entregar um Sicredi individual para cada um. Mas a gente tenta entregar um Sicredi cada vez mais próximo para esses nichos diferentes. Então, como é que a gente faz isso? Ouvindo, adaptando, mudando, lendo o mercado, lendo as realidades. Então, é a partir daí. Mas eu diria que se o Criador nos deu 2 ouvidos e uma boca, é porque a gente precisa ouvir bastante. É por aí o caminho. Vini, uma das coisas que chama a atenção nesse processo multigeracional que o Jaibé estava ampliando aí é que existe uma transformação constante, né? Cada vez que uma geração nova chegou a alfa, agora chegou a beta, né? Eu me recordo quando eu estava falando do X, agora a gente já está no Y, depois foi a alfa, foi a beta agora. E aí, nessa nova agência, pessoal, só uma observação interessante de falar. A gente acabou trazendo a perspectiva do Sicredi para essa conversa justamente porque são diversos princípios e valores que a instituição traz que fazem a gente olhar para o cenário macroeconômico agora e ter fundamentos importantes para poder fazer uma análise mais completa sobre o que a gente está vendo. E uma desses fundamentos, sabe o que é, Vini? É a questão que a gente ia falar da inovação. Porque como a gente teve gerações diferentes, a gente tem um ponto que é a questão, por exemplo, que chama atenção para quem vai visitar a agência do centro, cara, que tem uma sala grande lá, cara. Como que a gente não fala sobre isso? A gente tem que falar sobre, cara, o banco que abre uma sala para que as pessoas tenham uma oportunidade, as iniciativas do município, o Sebrae e tudo mais, possam usufruir disso, cara. Sim. A cooperativa e o Sicredi como todo vem sendo disruptiva ao longo do tempo, né? Então, são agências com formatos diferentes. O propósito da nossa cooperativa é fazer juntos uma sociedade mais próspera, construir juntos uma sociedade mais próspera. E a gente está sempre buscando formas de chegar nesse objetivo. E um desses objetivos é isso, é não ser apenas uma agência financeira, uma agência bancária, uma instituição financeira. Não, é como que a gente pode fomentar a economia local, as ideias inovadoras que possam agregar para a comunidade de Vacaria como um todo. E aí, nesse sentido, vem a nossa sala de reuniões, é uma sala completa hoje, que se chama de som, televisão, que a gente disponibiliza para algumas iniciativas. Então, a gente já teve o pessoal do Sebrae que utilizou para trazer novidades, tem um núcleo de inovação em Vacaria que se utilizou da sala, as entidades, a CDL vai utilizar. Então, assim, a gente coloca dentro da disponibilidade, né, enfim, que se use isso para juntos criarmos, pensarmos formas diferentes de agregar valor. Não, e aí entra uma questão, não só para os associados do Sicredi. Ganha o município, ganha a comunidade, ganham todos. E o Sicredi é um pilar que está junto, né? O cooperativismo traz muito isso, da união, de fazer juntos.
A gente não tem a ambição de ser o solucionador sozinho dos problemas. Não, a gente quer estar junto e quer ajudar. E a sala vem muito nesse encontro. Que bom. GB, a gente está falando agora, eu acho que a gente tem que passar essa régua assim para enxergar o que está acontecendo no cenário macroeconômico. E nesse momento, pelo menos na minha percepção, quero dividir ela contigo, que a gente viu a necessidade, diante desse que é um dos maiores entraves da história entre Brasil e Estados Unidos, que existem alguns grupos de líderes brasileiros que começaram a buscar representantes lá nos Estados Unidos, começaram a se posicionar, a tentar virar esse jogo. Ontem a gente teve o caso do pessoal que estava buscando virar a questão da cobrança sobre o café. A gente teve no momento inicial a questão da laranja, teve o grupo da própria Embraer fazendo esse trabalho para entrar naquela lista dos 700 itens, né, que não foram taxados. Mas a gente viu nessa ação um movimento de agrupamento, né? Os interesses de cada um acabaram ficando de lado para que o macro fosse objetivado. A gente vive um momento de incerteza do ponto de vista de juros, de uma inflação, da questão de crédito. Qual que é a tua percepção sobre esse momento, Jair? A gente está saindo da emoção e entrando no campo da razão agora. A gente está despolitizando algo que sempre foi concebido como algo econômico, né? Porque a taxação, vamos lá, é algo que vai mexer diretamente com o nosso bolso, com o bolso das empresas, com a parte econômica, e a gente politizou ela no início. Que isso daí é o campo da emoção. Primeiro, quando tu começa a transcender esse campo da emoção, tu vem vindo para o campo da razão. E agora, mas se a gente continuar nessa queda de braço ali, se é o Jair que tem razão, se é o Lucas que tem razão, se é o Vini que tem razão, quem que é, nós vamos perder todo mundo. Daí eu acho que o ser humano começa a entrar na razão e começa a entender que a gente precisa se unir. Aí, cooperativismo de novo, união de pessoas, olhar para o mesmo caminho. Se a gente não conseguir reverter algumas coisas aí, quem que vai perder? Todos. Desde lá o aposentado que ganha um salário mínimo e que precisa comprar o café para ele tomar lá de manhã cedo para começar, que precisa ter o pãozinho dele, que precisa comprar um remédio, que precisa... Todos esses componentes, eu sinceramente não sei te dizer tudo que foi taxado aqui, mas eu imagino que desde o mais básico que a gente acorda de manhã cedo, à hora que a gente vai dormir, a gente tem produtos que foram impactados pela taxação. Então a taxação, essa negociação entre os países que acabou ficando complicada, ela está impactando 100% da nossa vida. 100% das pessoas, 100% das empresas. Então, ainda bem que estamos chegando a um momento de deixar a emoção de lado, deixar as nossas paixões de lado e entrar no campo da razão, no campo da negociação e no campo de conversar. Transformar em espaços de negócio o que é espaço de relacionamento, o que é espaço de simples discussão, né? A gente tem uma diferença muito grande entre o confronto e o conflito. Me parece que agora a gente está evoluindo do confronto para o conflito. A gente pode conflitar ideias, mas a gente não pode confrontar pessoas. Não existe, ninguém ganha com confronto de pessoas. O que a gente precisa é conflitar as ideias, ver aonde que não está convergindo, aonde que as coisas podem evoluir mais. Eu sei que você é um cara que traz, né, muitos assuntos assim à tona aqui, né, para discussão, e eu vejo que esse é um grande campo de evolução. Então, como é que a gente vai melhorar um pouco desse cenário aí? Exatamente como tu disse, começando a olhar os interesses que são maiores do que as discussões que se começou mais por emoção do que por qualquer outra coisa. Vini, alguma coisa aí? É isso que o GV trouxe. E assim, a gente, por mais que hoje Vacaria talvez não esteja tanto no centro dessas taxações, a gente também sente aqui. Então não é uma coisa lá para São Paulo, não, afeta todo mundo. Todo mundo. Talvez numa proporção menor do que lá para cima, mas todo mundo sofre. Então assim, tá todo mundo hoje no mesmo barco. Não é lá para cima, não é aqui para baixo, é o Brasil. Então assim, como o GB disse, a gente tem que se unir, porque todo mundo perde ou todo mundo ganha. Talvez em proporções diferentes, mas está todo mundo no mesmo barco. GB, dá para a gente puxar uma fala sobre estratégias nesse momento? Não sei se é no caminho para algumas pessoas, talvez de proteção.
Para outras pessoas, talvez no sentido de um planejamento mais agressivo, no sentido de buscar recursos, de se preparar para uma situação que até então a gente não consegue enxergar a luz do final desse túnel. Está tudo muito incerto nesse momento. Dá para a gente direcionar uma ideia, uma sugestão nesse momento, Jaber? Olha só, nós estamos em uma taxa básica de juros, olhando para o nosso mercado interno, de 15% hoje, que é a taxa Selic. Se a gente lembrar, acho que final de 2019, início de 2020, ali, a gente estava com a taxa Selic a 2%. Próximo disso. Olha a volatilidade disso, assim, e a dificuldade que você tem de fazer uma estratégia, você tem de fazer algo mais a longo prazo. Os pensadores antigos falavam em estratégia para 10 anos. Depois começou a se falar em estratégia para 5 anos, começou a se falar em para 3, se falou para ano, e hoje você meio que faz mês a mês a tua estratégia de execução, lendo o mercado do que está acontecendo. Então, o que eu vejo, né, Lucas? A gente precisa estar consciente do qual o produto, o empresário, qual é o produto que é o carro-chefe dele. Quais os impactos de mercado de mandar para fora ou mesmo no consumo interno? Qual que é a volatilidade de aumentar ou diminuir esse consumo? Nós lá na nossa casa, como é que tem sido o nosso comportamento de compra? Ele permanece igual ou ele mudou as características dele? Aquilo que a gente consumia, aquilo. Então, eu vejo que passa muito por uma readequação. Acho que uma das palavras aí do momento é essa readequação. Respeitar o cenário que está posto, porque ele não vai, no estalar de dedos, se mudar. A gente precisa olhar ele. Então, e a partir dessa preparação do cenário, de olhar para o futuro, bom, se acontecer algo assim vai melhorar, se não acontecer, ele tende a ficar um período maior aqui com uma certa dificuldade e tal. E eu imagino que não existe milagre para a gente se preparar para o futuro. Mas existe conversa, existe pesquisa, existe preparação e existe tomar decisões. Boa. Vini, uma das falas tuas, logo que a agência ali foi aberta, a agência nova no centro, inclusive isso aí está no site do Sicredi, que a gente fala que o Sicredi tem uma carteira de até 300 produtos, cara. Eu fico fazendo uma relação e de um verdadeiro desafio, que eu acho que é um desafio que vocês vencem muito bem ele, com toda a equipe que faz parte ali do Sicredi. A gente tem que fazer cada um desses momentos chegarem para as pessoas de uma forma que elas consigam identificar que existem alternativas. E não que a gente está numa situação que a gente está chegando numa linha final. Pelo contrário, essa situação ela não é individualizada. Ela é uma situação de um grupo. E justamente por esse motivo a gente tem que enxergar a situação como um grupo. Tu concorda com isso? Sim. Existem as particularidades individuais. Algo faz mais sentido para o Lucas, algo faz mais sentido para o Jaibé, algo faz mais sentido para o Vini. Certo. Mas existem sim grupos que têm padrões parecidos, que têm comportamentos parecidos. E muitas vezes o que a gente percebe? Que esses grupos estão próximos, né? Então, uma entidade geralmente tem grupos parecidos. Então, sim, concordo com a questão dos grupos. E quando tu traz o Sicredi com 300 soluções financeiras, daqui a pouco ele vai dizer, mas como 300? Daqui a pouco, aquele produto não faz sentido para esse associado. O Sicredi hoje trabalho com produtos de câmbio, por exemplo. Pro Vini não faz sentido, eu não utilizo esse. Não estou exportando, né, Vini? Exato. Não estou fazendo esse movimento. Ainda não. Tá. Mas outro associado faz. Seguro de vida, para mim faz sentido. Talvez para outro associado não faça sentido. Energia solar, o Jaibé faz sentido. O Jaibé mora numa casa, colocou, faz sentido. O Vini mora num apartamento, hoje não faz sentido. Né? Então, hoje nós temos um leque completo que hoje a gente diz que dentro da agência os colegas são consultores. Né? Ele não vai atender o Jaibé e o Lucas da mesma forma. Ele vai entender qual é a necessidade do Lucas. O que faz sentido para o Lucas? Qual é a necessidade do Jaibé? Qual é a necessidade do Vini? Qual é a necessidade do seu João, da Dona Maria? E a partir disso, desta proximidade, entender. Acontece várias vezes na agência de um associado chegar lá e dizer assim, eu quero tal produto. E na conversa nós entender e dizer, olha, acho que não é o momento deste produto. É este produto.
Pois é, sabe por que eu acho tão importante a gente falar sobre isso? Porque é um momento onde muitas pessoas não têm as respostas. Uhum. E, ao incrível que pareça, a pessoa que está empreendendo, ou até mesmo a dona de casa, ela precisa continuar levando as coisas para frente. Uhum. E, às vezes, a pessoa que está ali, ela acaba sendo conduzida por uma falta de informação a talvez encontrar alguma oportunidade que, às vezes até por uma questão física, o cara me abordou na rua e me ofereceu dinheiro. Uhum. É isso que eu fico pensando. A gente vai passar, todos estamos passando nesse momento por uma incidência absurda, sem precedentes na história, de vários produtos receberem essa sobretaxa. E aí a gente começa a ver que aquela pessoa que estava acostumada a resolver tudo às vezes com limite que tinha no banco, ela vai ter que achar uma solução um pouco mais intensa, mais personalizada. Ou aquela pessoa que resolveu comprar um carro, aquela pessoa que comprou um apartamento. E aí que eu acho que a gente tem que abrir esse leque, falar desse número que me chamou bastante atenção, para a gente deixar claro para as pessoas que é um momento de elas buscarem a comunicação. Tu falou isso, Jaibé. Perfeito, perfeito. E assim, é momento para aplicar dinheiro ou é momento para tomar dinheiro? Não sei. Depende da tua situação, depende do estágio que está o teu negócio, depende da tua necessidade, depende do que você está querendo fazer, querendo implementar. Pensar assim, eu 22 anos desse crédito eu já vi algumas crises ao longo desses 22 anos. Com certeza me parece que essa que a gente está vivendo agora, ela tem algumas características mais fortes, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o cenário está posto e a gente também precisa trabalhar dentro da realidade. Me parece que ela é mais intensa um pouco. Mas eu me lembro, assim, tranquilamente de 4 ou 5 crises que a gente teve. Ora, por causa do agro, né, da nossa região, que é muito forte, clima. Ora, por causa da indústria. Ora, por causa da instabilidade política. Ora, por causa da instabilidade econômica, pandemia. Né? Olha, nós fomos ao mesmo tempo acossados e privilegiados, né? Que é uma coisa que acontece a cada 100 e poucos anos. Nós tivemos dentro da nossa geração aqui uma pandemia que tivemos que se adaptar. Estamos vivos e fortes. Aconteceram coisas, claro que aconteceram, né? Mas a gente também aprendeu a viver diferente também com esse desafio. Então, assim, é difícil não existe uma receita de bolo. Eu acho que a receita de bolo é a gente conversar sobre o momento de cada um, é tentar adaptar e trazer o mais próximo possível daquela realidade. De novo, a empresa que vende insumos é uma coisa, a empresa que vende roupas é outra, a empresa que vende carros é outra, a empresa que vende MDF, mesa, é outra. Diferentes, né? E eu acho que quando fala em comunicação, a gente tem que perder o tabu de tratar os assuntos, Lucas. Financeiro, falando de dinheiro mesmo. Ainda se existe um tabu de falar de dinheiro. Né? O Sicredi tem um programa, Cooperação na Ponta do Lápis, que a gente leva educação financeira para as escolas, para as empresas, para a comunidade em geral. E o que a gente percebe? Ainda dentro das famílias, o tema financeiro é um tabu. O pessoal não trata. Daqui a pouco o filho não sabe quanto o pai e a mãe ganham, o esposo não sabe quanto a esposa ganha. Como é que tu vai fazer um planejamento financeiro, vai se estruturar, vai manter, se tu não sabe quanto é a renda familiar hoje? Então, quando fala em comunicação, a gente tem que perder o tabu e tratar a questão financeira, a questão das dificuldades, das oportunidades, como a gente trata qualquer outro assunto. Fala do clima, fala do futebol. Tem que ser um assunto para ser tratado abertamente nas famílias hoje. Muito bem, Vini. Pô, importantíssimo isso que tu falou, cara. Importantíssimo e mais que necessário no contexto que a gente está vendo agora. Vini, muito obrigado por ter vindo até aqui. Fico feliz da tua vinda. Jaibé também. Pessoal que nos acompanha aí de casa, tivemos aí uma oportunidade, e eu faço o gancho agora das palavras do Vini, gente. Mais do que nunca, a gente precisa se comunicar. Não existe, né? Não existe na história evolução da raça humana sem a figura da comunicação. Foi ali que tudo começa a evoluir e recentemente teve alguém que trouxe assim, Lucas, o ser humano sobreviveu quando que lá atrás, no começo da vida humana, ele descobriu que as pessoas que saíam para caçar sozinhas, elas não voltavam. E quando eles resolveram ir juntos, caçar, buscar subsistência, todos voltavam inclusive com a caça. Então a gente precisa mais do que nunca passar por qualquer situação juntos, né?
Quando a gente está junto, a gente vai para frente. Obrigado para quem acompanhou esse podcast. Obrigado, Vini. Obrigado, Jaibé. Para você que acompanha mais um Diário de Valor e Negócios, a gente trouxe aqui essa fala importantíssima do pessoal do Sicredi, que tem muita experiência para compartilhar com a gente. Continua acompanhando o nosso trabalho. A qualquer momento, o Diário de Vacaria traz mais informações sobre o que acontece em Vacaria na região. Valeu, gente. Até o próximo.